spoiler aqui, que eu geralmente conto para os meus seguidores, eu faço tratamento com a questão do transtorno de ansiedade generalizada, que eu descobri em 2019. Uma rua, eu morei em 3 casas na mesma rua. Aí eu digo, eu fui quase vizinho de mim mesmo. E aí eu liguei pro Rodrigo, tô desesperado. Liguei assim, chorando para ele. As emoções deram uma desequilibrada legal. Não, de fato você está certo, não é exatamente 2% em cima do valor ali financiado, é 0,5% e o restante 2%. A minha guia baixou R$900 de guia. R$8.000 eu consigo eliminar 5 anos do meu contrato. Meu Deus. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez nesse episódio do Edcast, nosso podcast que ensina você a como realizar o teu sonho e ter um cantinho para chamar de seu. Hoje eu estou aqui com essa figura ilustre aqui, meu amigo, meu irmão, Charlisson, Doutor Equilíbrio. Pessoal, esse cara aqui, ele ensina finanças, da maneira geral, sim, finanças, para mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. É um pouquinho mais, tá? Vou falar 1 milhão para ficar um número mais exato. Doutor, obrigado pelo seu tempo, obrigado aqui por você ter aceito o convite, pela sua participação. Estou muito feliz de verdade. E, cara, detalhe para você, tá? Além de tudo, meu amigo, meu irmão, sócio aqui, ele é meu cliente, primeiro de tudo, tá? Ele foi cliente aqui da Edificar, teve uma experiência, uma jornada muito bacana aqui. Agora, assim, vamos começar a falar um pouco mais aqui. Esse negócio de ensinar finanças aqui para o pessoal de casa, você tem até um termo que você chama carinhosamente eles, sim, aí, né? Como é que é esse negócio? Me explica aí. Como é que é essa história do Charlisson, resumidamente assim, como é que ele virou, ele se transformou, esse fenômeno aí, o Doutor Equilíbrio? Então, primeiramente quero agradecer o convite, né? Dizer que de fato eu não sou apenas alguém que conhecia Edificar, né? Mas sou cliente da Edificar, né? E vocês, num momento muito oportuno na minha vida, num momento de muitas pressões ali, vocês puderam trazer soluções para mim. E o interessante é que as soluções, vocês não estavam ali do meu lado fisicamente, né? Estavam ali à distância, mas conseguiram resolver tudo. Até porque vocês estavam em outro estado, né? Eu sou lá do Maranhão, estou em outro lado. Ele é de São Luís do Maranhão, tá? São Luís do Maranhão, estou do outro lado, mas ainda assim pude contar com o apoio e assessoria de vocês e, graças a Deus, tudo deu certo no financiamento, amém, né? Doutor Equilíbrio, ele nasce com a ideia de justamente ajudar as pessoas a organizar as suas finanças, mas sempre entendendo que antes de falar de dinheiro, nós precisamos falar do coração. Exato. Porque sobre todas as coisas que nós temos que guardar, devemos guardar o nosso coração. Você pode ter muito dinheiro e se perder. Porque você talvez está com sentimento de vingança, você está com sentimento de inferioridade, você vai sair gastando dinheiro à toa por aí e vai perder tudo. Acontece muito, né? Nós já vimos várias pessoas que ganharam Big Brother, ganharam loteria e perderam todo o dinheiro. Por quê? Porque começam a tomar decisões erradas. Então, o Doutor Equilíbrio nasce com essa ideia de trazer ensinamentos financeiros, mas não só sobre o número em si, mas sobre as emoções das pessoas. Que você vai conduzir o seu dinheiro da maneira que tiver a sua emoção. Que bacana. Nossa, isso aí é até profundo, né? Porque assim, o que mais a gente vê hoje, você até citou aí de pessoas que ganham dinheiro, né, em reality e tudo mais, o cara acha que vai mudar de vida, sim, e de repente ele fica pior do que quando ele entrou. Ele muda por alguns instantes, né? 1 ano, 2, 3 anos, ele tá ali nadando no dinheiro. Depois, 5 anos, ele... Verdade. Aí ele perde tudo, gasta tudo. E me fala uma coisa, o que você acha? Você acha que é mais porque ele realmente não tem informação, ele não tem educação financeira? Tá. A educação financeira, ela é um princípio básico, né? Qual é o básico da educação financeira? Você só pode gastar aquilo que você tem condições, sim, de gastar, e você não pode gastar tudo. Você sabe que tem que ter sempre uma reserva para algo amanhã. Por isso que eu digo, o foco principal não é a planilha em si, não é um conteúdo que eu vou assistir, é ter domínio sobre as minhas emoções. Entendi. A partir do momento que, por exemplo, eu tenho uma inferioridade, um sentimento de inferioridade muito grande, quando eu tiver dinheiro, como é que eu vou suprir essa necessidade? Eu vou querer gastar. Eu vou querer comprar roupas melhores, eu vou querer comprar uma casa maior para impressionar, eu vou querer pagar festas para outras pessoas, eu vou querer fazer aquela festa que eu vou convidar todo mundo e dizer assim, ó, eu que banquei. Por quê? Eu só estou querendo dar uma resposta para as pessoas. Entendi. Então, por isso, cara, cuidar das emoções primeiro. Fantástico isso. Agora que eu me atentei para isso, porque é cuidar realmente o coração, sim, né? Isso. Então, quando você fala de coração, você está falando de emoção mesmo, sim, de tratar o lado emocional, a inteligência, sim, emocional antes da inteligência, isso, financeira. Porque quando vier o dinheiro, se você não tiver inteligência emocional, você vai mandar todo esse dinheiro embora. Uau! E acontece muito isso por conta, então, desses...
O ser humano hoje em dia está muito cheio de carências, né? De tanto... Hoje tem síndrome para tudo, né? Sim. E caramba, olha isso. Fantástico isso, hein? Parabéns, gostei. Agora cai uma ficha aqui bem interessante. E aí do teu equilíbrio é essa balança do direito. De um lado o coração e do outro lado o cifrão, o dinheiro. Você tem que encontrar o equilíbrio entre os dois. Que bacana. Poxa, parabéns, gostei. E no meu financiamento, eu vou contar essa história. Isso que eu ia perguntar agora. E me fala uma coisa. Tem uma questão envolvida emocional por trás também. Tem. Já pode falar então. Vamos aí, fala aí. Vamos começar por onde eu conheci a Edificar, né? Uhum. Eu conheci a Edificar através de um grande amigo, o Rodrigo Camilo. Sim, sim. O Dr. Score, né? Aqui o Dr. Equilíbrio e eu sou amigo do Dr. Score, né? Dr. Score, eu estava num momento em que eu tinha uma casa, né? Uma casa em bairro periférico, e eu queria mudar para um outro bairro. Né, um bairro melhor, para dar uma condição melhor para minha família. Certo. Uma casa maior, né? Porque em bairros periféricos as casas são muito juntinhas uma com a outra, muito estreitas, né? Então, na minha casa, nenhum carro dava para colocar direito, né? Como minha esposa quer ter um carro, aí a gente tem que comprar uma casa maior para poder ter condições. Isso. E aí, então, nós começamos o processo de venda da casa. Bairro periférico, você vende uma casa com valor mais baixo, né? Vendemos a nossa casa, e aí eu liguei pro Rodrigo, estou desesperado. Liguei assim, chorando para ele. As emoções deram uma desequilibrada legal. E aí eu disse, Rodrigo, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu vendi minha casa e eu tenho muito trauma do aluguel. Por quê? Porque eu cresci no aluguel. A minha família viveu o tempo todo de aluguel em aluguel. A cada 2, 3 meses nós mudávamos. Nossa, a cada 2, 3 meses? Isso, a gente mudava de aluguel. Tanto é que eu brinco, isso é real, numa rua eu morei em 3 casas na mesma rua. Aí eu digo, eu fui quase vizinho de mim mesmo. Só quase vizinho de você mesmo. E aí o Rodrigo disse, olha, Charles, não te preocupa porque eu vou te apresentar uma empresa, um amigo meu, antes de empresa é um amigo meu, que ele vai te ajudar no processo para você financiar a sua casa. Eu disse, eu preciso de ajuda, porque eu estou tão desequilibrado emocionalmente, porque eu fiquei sem a minha casa. Eu lembrei disso, que você... Gente, ele vendeu a casa dele, olha que loucura, ele vendeu a casa dele com ele dentro, não foi isso? Sim. E ele não sabia para onde ir. Isso é legal, porque ele já não sabia... eu lembrei disso agora. Legal para quem está lá de fora, as minhas emoções estavam doidinhas. O tempo né? correndo, tic-tac. Aí, tanto é que por várias vezes eu tentei postergar a venda da casa com a compradora, enrolando, porque eu estava com medo, né? E aí, já contando um spoiler aqui, que eu geralmente conto para os meus seguidores, eu faço tratamento com a questão do transtorno de ansiedade generalizada, que eu descobri em 2019. Olha, que bom que Quando chegou o pico da venda da casa, o que aconteceu? Eu fui trazendo à tona todas as emoções de aluguel. Nossa. E aí eu pensei, poxa, agora eu estou casado, minha esposa vai ficar sem casa, eu vou voltar a ver aquela vida de aluguel de novo, vou voltar a pedir comida na rua. Eu comecei a ficar louco. Entendi. O Dr. Equilíbrio, voltando as emoções dele para o passado. E aí ficando desequilibrado. Entendi. Ou seja, é normal acontecer o desequilíbrio em qualquer pessoa. Sim. Por mais que eu tivesse dinheiro, reserva, investimentos, eu tenho terrenos que eu já comprei, mas eu não conseguia ver nada disso, porque as emoções estavam sucumbidas por um trauma. E aí, nessa hora, você tem que ter amigos por perto. Você tem que ter amigos. E aí eu liguei para o amigo Rodrigo. Aí Rodrigo, liguei chorando. E eu sei que ele tirou o print eu chorando. Eu sei que ele tirou o print da nossa conversa. Ele vai usar no momento certo. Aí ele disse, doutor, tu ligou para a pessoa certa. Porque agora eu vou te apresentar um amigo que vai te ajudar no processo de você comprar a sua casa. E aí foi quando eu liguei, vocês ligaram para mim, né? Você com a doutora Aline primeiro, o senhor também. E ali foi assim, vocês disseram assim, tá tudo certo, vai dar tudo certo, tá tudo tranquilo, nós vamos conseguir, você vai se mudar para sua casa e tal. E eu desesperado, né, chorando. Eu lembro que você nem acreditava muito, né? Eu disse, não, mas vocês estão aí, eu tô aqui. Lembra que eu falei para tua esposa uma vez, eu falei assim, olha, já fala para ela preparar as malas que vocês vão para casa nova. Aí você, amém, tomara, não sei o quê. E aí, para mim foi bom, porque não foi só uma orientação para o meu financiamento, mas foi uma orientação também, trouxe paz para o meu coração, trouxe confiança, aquela ligação ali, ver a forma que vocês conduziram o processo na conversa, bem transparente. Isso tudo foi trazendo calmaria para o meu coração, e aí eu tive que também enfrentar agora a emoção por trás. Senão, eu não sou aquele Charleson,
aquele Charles era um jovem, eu sou outro Charleson. E aí, mas vários amigos meus puderam me acompanhar nesse processo. Eu mando aqui meu abraço para o Cícero, para a Regina, que foram um casal também que me acolheu enquanto eu estava ali chorando, ali várias vezes, chorando e tudo mais. Então, assim, minha esposa disse, meu amor, relaxa, você não é mais aquele Charleson, vai dar tudo certo. E a importância de estar bem casado, né? Sim. Então, eu estou bem casado, acompanhado de um grande amigo, Rodrigo, acompanhado de um casal de amigo, Regina e Cícero, e acompanhado agora de uma empresa que iria me ajudar no processo, porque eu estava precisando de ajuda mesmo, né? Desse processo de financiamento. E aí, graças a Deus, por mais que estivesse em outro estado, tudo online, foi a primeira vez que eu resolvi um financiamento todo online na minha vida. E, né? Falaram até para você que não ia dar certo esse negócio aí, não é desconfiaram, golpe, né? Com isso aí. A casa que a gente foi olhar, a dona da casa falou assim, olha, toma cuidado, porque esse negócio aí de online não dá certo não. E o corretor também disse, não, esse negócio está muito estranho aí, esse negócio online. Tanto é que tiveram alguns processos que pareciam ser estranhos para todos nós, para mim, para o corretor, né? Era tudo novo. E para a vendedora da casa também, porque online, assim, financiar online. Como, né? E graças a Deus deu tudo certo e tudo muito rápido, né? Tanto é que eu vendi, a casa foi financiada, e só tivemos que esperar o processo de 30 dias para a vendedora entregar a casa. Mas o processo foi assim... Muito fácil, rapidinho. Né? Tanto é que eu só fiquei 2 meses de aluguel. Tá vendo? 2 meses só. Ainda bem. Isso porque aí eu sabia, todo, né? Aí eu sabia, não, eu vou para minha casa daqui a 30 dias, daqui a 60 dias eu estou na minha casa. Exatamente. E foi até interessante você falar disso, porque assim, a gente criou uma amizade muito bacana disso, mesmo à distância, né? Por causa de um processo que, claro, que para a gente parece ser mais um processo, né? Mas a gente não coloca essa frieza, né, no processo, a gente coloca emoção também, porque a gente sabe que do outro lado, eu nem sabia desse lado da ansiedade e tudo mais, mas a gente sabe que todo mundo que nos procura, ele quer um cantinho para chamar de seu, ele quer poder realizar o sonho, né, poder levar uma vida mais digna para a família dela e tudo mais. Então a gente sabe que envolve emoção, envolve sonho, envolve uma responsabilidade, um monte de coisa interessante. Então a gente se conecta à realidade e também à tua emoção, né, à tua expectativa, para que você consiga realmente plugar aqui dentro e falar, opa, peraí, foi o que você acabou de falar, eu senti paz, isso é muito bom, de poder falar, olha, tô tranquilo, e durante esse processo, você como um doutor em finanças, você acabou aprendendo mais coisas que você nem imaginava, né? Sim, exatamente. Aí, quando eu entro na fase do desequilíbrio emocional e venho vocês para dar esse apoio emocional e a orientação, tanto é que nós tivemos outras sugestões, né? Fazer o leilão, fazer o financiamento, conseguimos aumentar o crédito para conseguir uma casa melhor. Vocês trouxeram várias oportunidades, né? Exato. E agora o medo se transformou em eu tenho várias oportunidades para escolher, várias alternativas, né? Exato. E aí agora eu tinha condições de escolher uma casa até no valor melhor, lembra? Até melhor, né, e tal. E aí nós já tínhamos olhado uma casa, que minha esposa tinha se agradado dessa casa. Aquela que deu tchan? Sim, aquela olhou e disse, não, pronto, essa casa aqui nós vamos comprar e ponto final. E aí todo o processo foi caminhando bem, e aí quando a emoção já se controlou, agora a emoção controlada não foi porque se resolveu a casa, mas é porque eu tive que resolver primeiro mentalmente. Entender que aquele Charleson do passado, de 7, 8, 9 anos, não era ele. Agora é um outro Charleson, ele é casado, ele é um homem que é influente, um homem conhecido, o doutor equilíbrio, mas que desequilibra de vez em quando, né? E aí foi possível eu, de fato, perceber várias coisas no financiamento que eu disse, poxa, aqui tem muito conteúdo, tem muita coisa que eu não sabia aqui, né? Em relação ao ITBI, por exemplo, em relação às amortizações que nós podemos fazer. Então, muita coisa eu aprendi com vocês nesse processo, que foi um processo bom, um processo onde nós nos tornamos amigos. Exato. E hoje estamos juntos aqui, né, nos conhecendo pessoalmente, né? Graças a Deus. Fico muito feliz por isso. Quando você fala em TBI, o que é ITBI? Explica para o povo. Tá, você aprendeu ITBI. aí. O ITBI é um imposto, como eu sempre digo lá para os meus cabeçudinhos, né? Esse é o termo carinhoso que ele fala, né? É os cabeçudinhos, né? Sim. Tudo na vida nós pagamos imposto. Aí fala assim, até quando eu morrer? Sim, até quando morrer tem a declaração de espólio que é feita lá. O ITBI é o imposto que você paga quando você adquire um imóvel, imposto de transmissão de bens imóveis. E aí esse ITBI, o que acontece? O normal dos corretores, quando vão emitir a guia nas prefeituras, ele já tem um padrão de taxa aplicada. Lá, por exemplo, em São Luís do Maranhão, a taxa aplicada é 2%.
E aí eu fui ler a lei municipal e percebi que não era só exatamente 2%. Agora eu vou pegadinha dar, aí, né? Eu vou dar quase uma de Dilma agora aqui. Não é 20%, 30%. Não é 2% exatamente. Existe uma regrinha onde você vai aplicar 0,5% em cima do valor financiado pelo SFH. Isso. Então ainda tem essa outra diferença, SFH e SFI. Exatamente. E aí eu disse, rapaz, olha só que interessante que eu não sabia disso. Aí aprendi isso com vocês, né? E aí o que eu percebi? A guia foi emitida como se eu tivesse tendo que pagar 2% sobre o valor financiado. O valor total. O valor total, e não era. E a maioria faz isso. E a maioria faz isso. E aí, tanto eu fui na prefeitura, a prefeitura foi lá e disse, não, entra com recurso, com processo daqui a 30 dias, a gente vai ver, e todo dia eu disse, não, mas vocês emitiram a guia errada, eu já tenho que entrar com o processo, eu não posso pagar isso. Aí apertaram, onde você viu? Eu digo, na lei do município, né, que vocês deveriam saber. Até que eu consegui falar com uma pessoa lá, devia ocupar algum cargo de chefia, ele olhou, não, de fato você está certo, não é exatamente 2% em cima do valor ali financiado, é 0,5% e o restante 2%. A minha guia baixou R$900 de guia. Olha que bênção. E aí eu postei isso lá no Instagram. Quando eu posto e ligo para alguns corretores amigos, todos eles falam, não, Charles, mas sempre foi 2%. Eu disse, não, gente, vocês nunca leram, vocês não estão ensinando os seus clientes da maneira correta, não. Que bacana isso, cara. E é interessante que pessoas de outros estados, Manaus, São Paulo, disseram assim, aqui em Manaus eu pago 3%. Eu disse, 3%? Em Manaus tu pode chegar a 1,8%. É 1,8%. Você pode chegar a 1,8% em Manaus. Em Manaus você consegue pagar o ITBI até antes do registro. E aí você consegue uma redução. Olha aí que legal. Diferente de outros estados, de outros municípios que já não tem. Então você que está em casa ouvindo ele falar aí, atente-se quando você comprar o seu imóvel e for pagar o seu ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, sempre você vai ter que pagar, tá? Toda vez que você for comprar um imóvel, você vai pagar esse imposto. E aí você toma cuidado, dá uma olhada, né? Dá uma olhada na lei municipal vigente, né? Sim. O que está prevendo lá na lei e cobre seus direitos. Por quê? É o que eu falo para um monte de clientes aqui, nossos amigos, quando eles vão na fase cartorária, que é essa parte burocrática, se ninguém informa, cara, ninguém vai te informar. Sim. E aí você chega na prefeitura, paga o imposto que não é devido, olha a diferença que ele teve de quase R$900. Poxa, é um dinheiro. Isso no imóvel de um valor X, agora imagina um imóvel de um valor maior. Imagina vários. Imagina vários. Né? Imagina em vários estados, que o cara estava pagando 3 e era 1,8. E aí o outro detalhe também, e ainda aí em relação à questão do sistema de financiamento, o SFH e o SFI. Quando a pessoa, aí para a pessoa entender, se a taxa for até 12%, ela está no SFH. Se a taxa passar de 12%, a de financiamento, ela vai para o SFI. Então, eu peguei casos de pessoas que foram lá comentar que pagaram o TBI de R$12 mil. Nossa! Aí eu fui olhar, o TBI dela era para ser menos de 3%. Por quê? O banco botou a taxa dela de 12,03%. Nossa! Aí eu disse, poxa, sacanagem isso aí. 12,03, aí tu foi pro SFI automaticamente. E ela tinha dado uma boa entrada, ou seja, podia negociar uma taxa menor para cair no SFH. E no caso dela, como é São Paulo, tem uma cidade lá de São Paulo que eu não lembro qual é exata agora, em São Luís do Maranhão, eles cobram 0,5 limitado até 50 mil. 50 mil, isso eu lembro que você falou. Em outros municípios não tem um limite, é sobre o valor financiado. Ou seja, a regra de praxe já é bem diferente do meu. Poxa, lá o pessoal de São Luís foram muito espertos. Botaram um limite de 50 mil. Você chegou a fazer essa conta aí dessa moça? Cheguei a fazer. A economia dela foi seria de R$4 mil a economia dela. R$4 mil. E ela entrou no SFI automaticamente porque a taxa passou de 12%. Meu pai do céu. Então fica atento nisso aí, tá? Fica atento porque... E no cartório também, né? No cartório você teve algum desconto, alguma coisa? No cartório tivemos algum desconto, mas eu não lembro exatamente os valores e as condições, porque foi o primeiro imóvel, né? Então quando é o seu primeiro imóvel, é bom até falar para a audiência, quando é teu primeiro imóvel, informe, por favor, ao cartório que é o teu primeiro imóvel, porque senão eles vão cobrar o valor cheio, tá? Que é a taxa de registro lá. Quando você vai falar para ele, olha... É o meu primeiro imóvel, eu tenho direito a um desconto aqui de 50%. Cara, já é uma outra economia que você tem aí. E detalhe importante, aí que vai um alerta para os corretores. Os corretores, em sua maioria dos que comentaram nas minhas postagens lá e os que eu liguei, sempre foi assim. Essa história de sempre foi assim é complicada demais.
Aí você deixa passar tantas taxas. Imagina só, você pode ajudar o seu cliente a pagar menos no financiamento. Pois é. E não fica com essa ideia de achar assim, não é minha responsabilidade. É sim. Claro você que é o corretor. Você que está assessorando ele, entendeu? Exatamente. Então, assim, é responsabilidade sua saber a lei do seu município. Pelo menos. Pelo menos o básico. Pelo menos o básico. Mas é a prefeitura que tem que saber. Não, cara, dá uma estudada. Porque aí você vai poder... Imagina que um cliente lá trouxe um financiamento dele que não foi liberado e trouxe uma proposta X. Você consegue, eu consigo baixar isso aqui? Porque a taxa é menor. O cliente vai dizer, nossa, obrigado, como é que você sabe disso? Essa moça mesmo aí, poxa, imagina. Só de conta que você fez, foi 4, mais o registro dela, metade, dela. Imagina. Aí se eu fosse corretor dela... Já tinha faturado ali 6%, lindo, né? Assim, e com honrarias ainda. Você fala, opa... Porque esse lance que você está falando de educar o corretor, ele realmente é preciso. Isso a gente tem aqui também dentro da Edificar, e eu conto até com a sua ajuda para a gente fazer essa educação, essa reeducação, né? Principalmente a parte de inteligência financeira e emocional, né? Porque tem muita gente nesse... foi sempre assim. E o coitado lá do cabeçudinho, né? Que não se informar... ele vai continuar pagando errado. E isso aqui chega a me dói, porque assim, quando você leva para o corretor e fala, corretor, entenda pelo menos de lei, né, do município, ITBI, quanto que custa, quanto que você pode, né, ajeitar aqui, taxas, enfim. Você realmente consegue trazer para o teu cliente que você se importa com ele. Sim. E você está mostrando para ele, olha, não é sempre assim não, peraí, é sempre assim porque sempre te trataram assim, né? Mas esse corretor consultor... ele é o cara que a gente quer plugado aqui na Edificar. Esse é o cara. E detalhe, o corretor, o que ele precisa entender? Quando alguém está comprando uma casa, ele tem que entender que ele está ajudando alguém a realizar um grande sonho. Um grande sonho, exatamente. E aí, emocionalmente, essa pessoa está bem sensível. Então, ele precisa ser alguém que passe segurança. Isso aí foi o que vocês passaram para mim naquele primeiro momento ali da conversa. Então, segurança de que eu estou fazendo com alguém sério. Não estou fazendo qualquer coisa. Entende do processo e tudo. E eu estou passando segurança para ele e eu sei do que eu estou falando. Então, se ele está aqui emocionalmente sensível, agora eu estou aqui do lado de fora para ajudá-lo. Quando o corretor não tem essa expertise e ele não está nem para o cliente, ele só quer vender e ponto final, aí o cliente que já está sensível vai gerar discussões, vai gerar briga. Por exemplo, a minha guia de TBI foi emitida. Verdade. E aí, quando eu questiono o corretor disse, não, sempre foi assim, só paga para liberar logo o processo. Eu digo, não, eu não vou pagar uma coisa que está errada. Não, você paga e depois você vai lá reclamar com o processo. Não, eu não vou pagar uma coisa que está errada. É verdade. Então, assim, já estamos no processo sensível. Estamos no processo de realizar um sonho da compra de uma casa. E se na outra ponta, você que está do lado de fora desse processo, não entender que você precisa ser esse apoio emocional e apoio de educação mesmo, até de legislação, você vai acabar tornando assim a venda daquela casa um processo desgastante para você. Eu posso te falar que, por experiência própria, muita gente não compra. Ele está querendo comprar, ele está ali, ele sabe que é o melhor momento para ele, mas por causa de um detalhezinho, que é um grande detalhe para ela, né? Ele não compra. Ou ele não compra com aquele corretor, ou ele sabe que é o único corretor que está na vez ali, ele não tem jeito, ele desiste da própria casa, você acredita? Porque ele fica tão sensível, tão frustrado emocionalmente, que ele fala, não, isso aqui não é para mim. E ele desiste, eu já vi isso acontecer. E da gente pegar casos não vou citar nomes, mas casos de pessoas humildes que estavam há 16 anos, 16 anos, não é 16 dias, nem meses, é anos, indo no banco, pedindo ajuda, pedindo lá, pessoa simples mesmo, né? Olha, renda baixa e tudo mais. E a pessoa não conseguia financiar o sonho dela, que era uma casinha só para ela poder criar a filha dela e tá tudo bem. Quando eu comentei uma vez, acho que estava saindo do elevador com uma cliente, e aí ela viu, e ela ouviu aquilo, ela não se aguentou. Ela veio e falou, posso falar com você? Isso só contextualizando, né? Ela chegou e contou ali, brevemente, o negócio. Eu falei, a senhora está com o nome limpo, a senhora tem seus documentos? Me dá aqui. Eu vou mandar agora aqui para a nossa... Na época tinha uma gerente de conta. Eu vou pedir para ver se tem conexão ou não. Eu tenho certinho. Doutor, perfeito, nome limpo,
Tinha o RGzinho dela bonitinho, o CPF tudo certinho, limpo, né? Que é muito difícil, você pega uns RG tudo velho, né? Pelo amor de Deus, você pega lá tudo bonitinho dela, pegou o molerite atual dela, ela estava há muitos anos naquela empresa. Quando a gente falou para ela que ela tinha, eu não vou lembrar o valor exato, mas era um valor que era até mais do que ela queria para comprar o apartamento ou a casa dela, essa mulher desabou no meio de todo mundo lá na empresa e começou a chorar. E aquilo ali me mexeu mais, ainda virou uma chave na minha cabeça, porque a gente precisa se conectar à experiência dessa pessoa. E aí que eu entendi que o meu negócio não era só ser mais uma imobiliária, né? Ser mais uma construtora, incorporadora. Não, é muito mais além, foi o que você acabou de falar. A gente tem que tomar cuidado, não só o corretor, mas o engenheiro, o arquiteto. Quem trabalha com esse mercado imobiliário, a gente está trabalhando com um mercado que é muito bom, lucrativo, é muito legal, só que é muito sensível. Você tocou num ponto aqui que eu fiquei arrepiado, falei, cara, eu preciso falar disso, porque me veio à mente essa pessoa era um case que eu falava sempre dela, e eu volto a falar dela de novo, porque você imagina o tanto de pessoas que hoje estão nos ouvindo aqui e falando assim, poxa, eu queria tanto ser essa pessoa, eu queria tanto ter a minha casa, e por algum detalhe, uma coisa, falta de sensibilidade, falta de se conectar realmente a experiência dela, não consegue. Sim. Que bom que você trouxe isso à tona pra gente aqui. Bom, isso aí. Quer falar mais alguma coisa? 2 pontos importantes que você tocou aí, né? Em relação à questão do financiamento e do nome limpo, né? Aí tem outra história também por trás aí do Dr. Equilíbrio que descobriu aí nesse processo, né? Me conta, me fala. Quando chega o processo de fazer o financiamento, aí vocês fizeram todo aquele processo ali de avaliação do meu CPF. O diagnóstico, o relatório, Isso. tudo, sim. Aí eu aprendi com a doutora Aline. Você não é o seu nome, você é o seu CPF. É verdade, ela fala muito isso. É uma frase que ela diz isso, né? O tempo todo. Você não é o seu nome. O nome Charleson Campos é um nome respeitado, é um nome honrado, mas o CPF do Charleson Campos não estava assim desse jeito. Aí não estava, né? Não estava. Aí ela foi e descobriu que tinha uma conta de água. Mentira. Uma conta de água de R$50, não sei quantos anos essa conta estava lá. E meu CPF estava lá com restrição no Serasa, né? E aí você ela nem sabia também, então eu mandei olha lá. tudo para ela assim, não, meu CPF tá tudo certo, o equilíbrio aqui tá tudo em paz, olha né? Isso. O homem das finanças, né? Claro. Aí ela foi consultar e viu, não tá não, tem uma conta aqui em atraso e tal, mas... Então, assim, até esse processo também foi importante, porque ela conseguiu já ver tudo rapidinho, já deixou tudo bem redondo para o processo do financiamento. Tanto é que ela disse, não, vamos esperar determinado prazo. Então, essa expertise traz muita segurança. Isso é legal. Se ela dissesse, eu não sei se tu faz agora ou se tu não faz. Se ela dissesse, eu não sei, eu vou dizer, eu também não sei agora. E aí vai ficar nós dois. Não, dá uma segurada aí e tal, segura esse processo. Que era o que acontecia na outra ponta. Tu sabe isso aqui? Não, não sei. Eu digo, poxa, então o cara não passa confiança. E se você fosse no banco, você ia ter o crédito negado. Sim, certamente teria o crédito negado, né? Certamente. E aí, então, né, lembre-se disso. Você não é o seu nome, você é o seu CPF. Verdade. Né? E outra coisa é a questão do financiamento e do aluguel, né? Até alguém pode pensar assim, tá, mas você disse que o Charles realizou o sonho da casa. Sim. Olha só que maluco, né? Eu tinha uma casa que era minha, quitada, e agora eu fui para uma casa que eu vou financiar. Que literalmente ela ainda não é minha, só vai ser minha quando eu terminar de quitar a minha casa. E aí, para quitar mais rápido, a gente faz a amortização. Isso, esse é um ponto que eu queria até bater contigo. A gente vai já falar sobre isso. Você já fez essas contas aí? Já fiz essas contas e estou ensinando as pessoas exatamente isso. Por exemplo, a parcela do meu financiamento, ela ficou 2.138 a média dela. Tá. Né? 2.138. Com R$500 hoje, eu consigo eliminar, eu consigo quitar 4 prestações do meu financiamento com R$500. Isso de frente ou de trás para frente? A gente coloca no contrato de financiamento, a gente coloca por prazo. Sim. A gente não coloca por parcela. Que aí, como é por prazo, ele joga pelo prazo do contrato. Então, no financiamento... a quantidade de meses ali. No financiamento de veículo, você consegue ver certinho, de trás para frente. Mas no de casa, você só vai escolher. Ou você vai amortizar pelo valor da parcela, que é reduzir o valor da parcela do seu financiamento, ou você vai reduzir o valor do período saldo de contrato. Então, eu vou sempre a ideia aí pelo prazo do contrato. Então, a minha prestação de 2.138, com R$500, eu consigo eliminar 4 prestações. Nossa, que legal. Eu já fiz uma simulação que com R$8.000 eu consigo eliminar 5 anos do meu contrato. E sendo que R$8.000 pagaria 4 prestações. Então, com R$8.000 Não, repete isso de novo para quem está ouvindo aí. Com R$8.000
eu consigo eliminar 5 anos do meu contrato. Sendo Uau. que R$8.000 Isso só é quita... poderoso, hein, cara? R$8.000 Isso é só muito quitaria bacana. 4 prestações do meu contrato normal. Verdade. E tudo isso está lá. E aí, um outro detalhe é, que a gente sempre explica. Ah, pessoal, tem uma data certa para fazer isso? Isso que eu ia te perguntar. Todo mundo pergunta para mim também, eu fico... Pois Vou deixar é. você responder que você já fez isso, O né? que acontece? Eu já mostrei também lá na prática. Todos os dias, o seu saldo devedor, ele é atualizado. Então, quando você paga uma prestação, você tem o que nós chamamos de amortização e juros. Isso aí. Então, no início do seu contrato, você tem menos amortização e mais juros. Então, tipo assim, não faz nem cócegas. Então, imagine que no dia que você quiser amortizar, reduzir o seu contrato, você vai no dia em que vai haver uma amortização. Então, eu já consigo pegar essa amortização que eu vou fazer em um saldo menor, porque naquele dia o saldo vai reduzir. Aí eu vou fazer a amortização em cima daquele saldo novo. Então, o dia que a gente geralmente aconselha as pessoas porque aí depende de cada banco. Tem banco que deixa gerar no dia do vencimento. Tem banco que não deixa. Então, até um dia depois, 2 dias depois, no máximo, do seu vencimento, você vai lá e amortiza. Aí você vai ver que, se eu amortizar R$500 no dia, por exemplo, meu contrato vence dia 7 de maio. Se eu amortizar no dia 26 de abril, eu consigo eliminar uma prestação com R$500. No dia 8 de maio, eu consigo eliminar 4 prestações do meu contrato. Olha que legal. Então, mesmo que você antecipe a sua parcela, né? Vai lá, vou pagar antes. Sim. Você consegue uma só. Uma só. Se você fizer um dia ou 2 após o seu pagamento... Após o pagamento da parcela normal, eu consigo 4 parcelas. 4 parcelas. Olha, então existe sim um melhor dia para você fazer E amortizar. aí, imagina, não, eu olho o meu contrato, por exemplo, eu já fiz 3 amortizações. Eu já reduzi 1 ano do meu contrato com R$1.500. Nossa. Porque eu já fiz 3 de R$500, né? Então, todo mês a minha meta é R$500 eu vou colocando de amortização. Todo mês. Se você fizer essa conta, você vai eliminar muito rápido. A ideia é que eu elimine muito mais cedo o meu contrato. Então, doutor, você tinha uma casa, agora não tem, porque você financiou. E era melhor ficar no aluguel. Gente, aí entra a questão do dinheiro e das emoções novamente. Entre olhar dinheiro pingando na minha conta, no aluguel. Não, era melhor investir dinheiro e ficar no aluguel. Eu sou um homem casado e eu tenho um filho. Eu não sou mais um solteiro da vida que estou aí viajando e subindo em montanha, não. Que amanhã eu vou pegar um trem e vou para outro lugar. Não, eu tenho uma família. Então, eu não penso mais só no rendimento pingando. Eu penso em ver a minha esposa e o meu filho em um lugar. Então, por isso, eu prefiro passar 20 anos, 15 anos pagando o meu financiamento, que é a minha meta. Eu não quero pagar meu financiamento em 30, isso não vai acontecer. Nem precisa, lógico. Eu prefiro passar 15 anos pagando meu financiamento do que 15 anos pagando aluguel. Isso aí. E deixar alguém recebendo 15 anos. Imagina, se eu pago o aluguel para esse cara que financiou, ele vai com esse aluguel comprar outro apartamento e vai alugar para outra pessoa. Exatamente. E ele vai fazer mais dinheiro. E é isso que acontece. Né? Você está pagando o aluguel para ele, que na verdade para ele não é um aluguel, para ele não é nem um rendimento, ele está pagando a parcela dele. Né? Então por que não você fazer isso com o teu imóvel? Eu, por exemplo, eu estava andando de Uber lá na minha cidade e aí eu encontrei um motorista na Uber, né? Ele estava num carro de Uber também, um elétrico. E ele falou que ele alugou o que ele tinha. Ele tinha uma traca, ele alugou para um cara por R$3.000. O cara pagava a traca, pagava o aluguel para ele, para rodar de Uber, e com esse aluguel ele pagava o BID que ele comprou. Ou seja, Entendi. A traca que ele tem está servindo de aluguel para alguém, o cara está pagando de aluguel, ele vai pagar esse BID. Então, ou seja, no final da vida, no final ali de tudo, ele vai ter 2 carros e o cara que alugou não tem nenhum ainda. Não tem nada. Era só a lógica. Se o cara está pagando R$3.000 de aluguel para um cara, por que ele não paga no financiamento R$2.100? Isso é verdade. Se ele financiar em 60, 72 vezes, é isso aí. Mas tem IPVA. Beleza, meu filho, mas vai ser teu. 80 mil, 100 mil, é isso aí. Ficaria mais barato para ele. Pois vai passar 3 anos pagando aluguel para alguém que vai ter um outro BID. Ou seja, tu está ajudando alguém a ter mais um carro. Isso é real. É a mesma coisa da casa do aluguel. Tu está ajudando alguém a ter mais uma casa. Exatamente. Obrigado por isso, né? Cara, que bacana essa sacada aí, porque assim, geralmente quando você fala de financiamento, o brasileiro corre. Sim. O cara fala, não é dívida, não sei o quê. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eles até fizeram um meme meu, que era do Feijó, minha casa é minha dívida. Né? Lá vem ele querendo vender casa, não sei o quê. Eu falo, não, eu tô querendo te vender a oportunidade de você mudar da sua vida. Porque tem muito isso, né? Nossa, não, tô aqui, prefiro pagar meu aluguel aqui, é bem mais barato. Porque...
Claro, dependendo do cenário, Sim. a parcela dele vai ficar mais alta e tudo mais, mas não existe esse negócio de cenário perfeito dentro do nosso mercado maluco, né, instável que é o Brasil. Mas isso aí que você trouxe à tona é muito legal porque a informação ela esclarece muita coisa, ela enriquece a pessoa. Até falei aqui mais cedo que a informação, o conhecimento ele enriquece, a desinformação ela empobrece. Essa conta aí, tanto para quem quer comprar carro quanto para quem quer comprar uma casa, cara, é fantástico. Sim. É só ela pensar um pouquinho fora da caixa, né, e falar, poxa, então ao invés de pagar um bem para uma outra pessoa, cara, se adequa ali, tudo certinho, bonitinho, e faz no teu nome. Sim. Mas você sabe qual é a grande questão aí que envolve isso? É, mais uma vez, não é o dinheiro. É a tal são da as emoções. Por quê? O que aconteceu comigo no meu caso? Se eu ficasse de aluguel, chegaria um momento em que eu teria que estar cada vez mais renda para pagar o aluguel, senão eu vou sair daquela casa. O que acontece? A minha preocupação com o futuro, de que eu não vou ter dinheiro, de que eu não vou ter renda, que eu vou financiar em 30, 20, 15 anos, o que vai acontecer daqui a 15 anos? Então, a minha preocupação não é com hoje, é com daqui a 10 anos. Aí eu pensava, daqui a 10 anos eu posso ficar doente, não ter dinheiro e vou perder a casa. Mas para aí, eu tenho que pensar no hoje, não é daqui a 10 anos. Exatamente. Então, o que prejudicava não é o fato de quanto tempo eu vou passar, é o que eu estou pensando hoje. Então, o meu hoje não estava pensando hoje, estava pensando era só amanhã, daqui a 10 anos eu posso ficar... Então, essa preocupação com o futuro foi que me trouxe muitos problemas, inclusive a ansiedade. E aí eu fui tendo que trabalhar isso. Por isso, o financiamento para muitas pessoas vai ser um problema. Por quê? Olha o brasileiro, a maioria está onde? CLT. Ele sabe que está no emprego hoje, amanhã ele pode não estar. Exato. Então, esses medos que nós temos são os medos que nos impedem de seguir para algo melhor. Só que para vencer, eu também vou ter que enfrentar esse medo. Não tem jeito. E eu tive que enfrentar o meu. Não tem... E se eu não enfrentar o meu medo, eu vou ficar paralisado, e paralisado, e paralisado, e paralisado. E não sai do lugar, né? E não sai do lugar. Isso é verdade. Até deixando claro para quem está ouvindo a gente, esse medo é um medo universal, né? Sim. Esse medo de, e amanhã, como é que eu faço? Vou deixar uma dica para você aí. Você que financiou uma casa aqui com a Edificar, seja qual for o banco, tá? O doutor aqui, ele sabe disso, ele pode falar. Quando você financia uma casa, você tem embutido ali o seguro residencial. Se acontecer qualquer coisa com o proponente, né, com o pai ou com a mãe ali, o teu herdeiro ele fica isento de qualquer coisa. Então você não perde a sua casa. Então isso é legal. No aluguel você não tem essa certeza. E aí quando a pessoa vem com essa, mas eu tenho medo de, né, daqui a 5, 10 anos e tal, eu sempre falo exatamente isso. Você tem que pensar no hoje. Daqui a 10 anos, esquece. Se acontecer alguma coisa, você está segurado por várias empresas de seguro, muito grande, está lá, você paga mês a mês certinho, e aí deixa bem claro que se acontecer qualquer coisa, o seguro cobre todas as despesas, e o teu filho, né, o teu herdeiro, ele vai receber o teu imóvel sem problema nenhum. Então vamos reforçar isso aqui, muito importante. Num aluguel que você paga, se você vier a falecer, se o seu medo era que a sua família ficasse sem nada, a sua família vai ser despejada. Vai ser despejada, não tem jeito. No financiamento, se você falecer, a sua família vai ter uma casa. Exatamente. E tu sabia que foi isso? Uma das coisas que me deixou, que eu tive que trabalhar em mim, uma das amigas, a Regina, a esposa do Cícero, já manda aqui um abraço pra Regina, ela disse exatamente isso. Charleston, fica tranquilo, porque se tu morrer, a tua esposa e teu filho vão ficar com uma casa. É isso aí. Digo, é verdade, então eu não posso ficar mais preocupado se eu morrer, eles ficarem sem nada. Exatamente isso aí. Então é bom reforçar isso aí, porque tem muita gente que tem esse medo, né? É um medo universal, e aí fica sempre naquela aquela expectativa do futuro. Eu tenho medo. Fica tranquilo. E um outro detalhe também, ainda existe uma outra, para a questão do medo, porque o medo ele precisa encontrar racionalidade. O medo é tipo assim, ele faz com que essa caneta aqui, e eu tô com medo, eu faço com que essa caneta vire algo grandioso, sendo que ela não é. É o medo, eu faço essa caneta virar um monstro aqui, mas ela não é. Então eu preciso racionalizar. E aí por isso que você precisa de alguém perto de você para te ajudar a pensar. Então, essa minha amiga me ajudou a pensar nesse sentido, se tu morrer pelo menos ela fica com uma casa, né? Eu digo, beleza, então resolveu essa primeira parte. Segunda parte,
Quando você faz financiamento, se você tiver algum impasse financeiro, um problema financeiro, você consegue suspender. Exato, isso é uma coisa que ninguém sabe. Você consegue suspender a cobrança das parcelas do seu financiamento por Você sabe até o prazo? De quanto? Você sabe o prazo? 12 meses? Até 2 anos, na verdade. Até 2 anos, pronto. Eu não sabia que... Na minha cabeça era 12. Então, fiquei o normal é até 1 ano, mas se tiver muito apertado, você pode negociar com o banco ali até 24 meses. Fiquei sem emprego, aconteceu alguma coisa, você pode pedir a suspensão da cobrança das parcelas do seu financiamento. Tem isso no seu contrato, inclusive. E no aluguel? Não tem jeito. Se tu atrasou 2 meses... Aí você vira o seu Madruga, né? Era o que acontecia comigo. A gente morava numa casa, passava 2 meses não pagava e ia para outra. Passava 2 meses não pagava e ia para outra. Passava 2 meses não pagava para outra. Então, ou seja, eu tenho 1 ano, eu tenho 6 meses, eu tenho 2 anos para poder conseguir dinheiro. É isso aí. Eu só preciso me levantar da cama. É o famoso método TBC, você conhece? Não. Eu comentei com os meninos agora há pouco, que tem vários ditados por aí que me ajudaram, inclusive, a virar essa chave e eu vou falar. Feito é melhor que perfeito, vocês já ouviram? Sim, feito é só começar a ter coragem para fazer e parar de ficar paralisado, né? Segundo, quem não é visto não é lembrado. Se você não sair e mostrar sua cara e tudo mais, ninguém vai saber quem você é e, enfim. Terceiro, menino que não anda não vende picolé. Você já ouviu esse? Não, menino que não, você nunca ouviu. O menino que pega aqueles carrinhos de picolé e fica parado no mesmo lugar, ele vai vender 1, 2 picolé. Agora, se ele andar, ele vende o carrinho inteiro. Então, assim, foram ditados populares que fizeram uma virada de chave muito legal na minha mente. E aí, o mais bacana de tudo é o método TBC. Esse método é infalível. Aí ninguém soube falar, eu perguntei aqui e tal. O método TBC é simplesmente tirar a bunda da cadeira. Beleza. Esse é o método infalível. Então você tem 2 anos para praticar o TBC e ter muita coisa para você poder quitar aí anos e anos do seu financiamento, ou se não, quitar tudo de uma vez. Sim. Que é né, a expectativa aí. Agora, é claro, né, quando a gente fala do financiamento, o pessoal fala, os juros é o mercado. Tem gente que pegou taxa de financiamento, que o pessoal manda para mim para fazer cálculo de amortização, a taxa do cara tá 5%. Sim. Quando a taxa Selic estava boazinha. Nossa. Hoje a taxa está diferente. Só que aí você tem o programa Minha Casa Minha Vida, que traz para você algumas facilidades, traz para você taxas diferenciadas. Então, assim, agora, isso vai depender também de como está a sua organização financeira. Exato. Não vai também querer entrar num lugar sem ter feito todo um planejamento, ter um cuidado, como é que está o seu CPF. Eu, por exemplo, estava organizado financeiramente, mas o meu CPF não estava. Não estava. E aí eu tive que encarar que era a realidade, né? Que você não é o seu nome, você é o seu CPF, né? Exatamente. Mas é legal você falar isso aí também, porque a gente tem que estar. Quando você quer jogar um jogo, você precisa entrar com, né, os acessórios certos, não tem jeito. Eu falo para todo mundo, você quer jogar futebol, mas você quer jogar descalço. Não tem jeito. Ou você quer jogar futebol e vem com uma vassoura, cadê a bola? Né? Você tem que estar adequadamente pronto e apto para poder fazer o seu financiamento. Mas enfim, hoje, graças a Deus, né, usando até você como exemplo, tem a Edificar que pode fazer toda essa parte de consultoria, tá? Isso para você que está em casa sonhando em ter aí a sua casa própria, pode chamar com a gente, pode contar com a gente, chamar a gente aqui, que a gente vai prestar total suporte, igual nós fizemos aqui para o nosso doutor aqui. Eu não sei se eu posso falar, vou falar aqui. O doutor vai realizar a segunda aquisição. Você sabe qual é, né? Posso falar dessa segunda aquisição? Pode falar, pode Pronto. Aí já temos a segunda aquisição a caminho, que é a aquisição do meu carro, né? Exatamente. E a aí, nave do Doutor Equilíbrio. Mas Edificar ajuda ajudou só para comprar, só para fazer o financiamento, ou Edificar me ajuda também a eu adquirir meu carro? Ajuda também a ter a aquisição desse carro aí, desse tão sonhado carro, que vai ser mais uma bênção para edificar a sua vida. E a aí, gente no também ajuda, segundo sim. encontro, a gente vai contar... Pelo menos eu já não vou estar mais nessa agonia emocional, porque eu já Calma. venci essa parte. Isso, tranquilo. Já venci, já sei que o Charleston do passado não é mais esse, é esse atual. E aí já estou mais tranquilo para poder... Nós temos um projeto em desenvolvimento que é exatamente para facilitar também. Porque geralmente quem compra uma casa, o próximo passo, se ele já não tiver, é um carro, né? É um veículo ali.
E aí a gente cai na mesma seara das dúvidas e tudo mais, de e agora? Né? Será que se eu for direto na loja é melhor? Se eu for comprar um consórcio, se eu for comprar um leilão, o que eu tenho de solução? A gente pensando exatamente nesse produto, a gente está fazendo um trabalho aqui, um projeto de tecnologia, onde, eu até comentei contigo isso, né? Da gente mostrar para o cliente, de acordo com o perfil dele, o momento dele, o que é o melhor. Porque nós temos conexões em tudo quanto é lugar. Então, assim, é mais um braço financeiro, é mais uma facilidade, né? A nossa tecnologia potencializa muito isso e diminui total essa dor latente que é, poxa, não só da casa, mas também de ter o seu carro próprio. Sim. E o legal da Edificar, não porque eu estou aqui na sua frente, é que vocês não nos vendem um produto. Exato. Vocês nos mostram possibilidades. Quando você vai numa loja de carro, o cara só quer financiar em X vezes, ele quer fazer a ideia é fazer o financiamento. Tanto é que você sabe que se você for numa loja de carro, o cara não quer muito te vender à vista. Ele quer que você compre financiado, né? Regra geral é isso, né? Então, tipo assim, a ideia do cara que vai te vender o carro ele vai fazer de tudo para tu comprar financiado. Sempre. À vista não vai ser interessante. Mas quando eu falo com a Edificar, eu vejo que a Edificar fala assim, tem essa, e essa. Qual que você acha melhor para você? Exatamente. E aí a gente tem a opção de escolher dentro das alternativas que vocês avaliaram que são as melhores alternativas para a gente. Não é aquela coisa assim, não empurra isso aqui para ele, porque isso aqui é o que vai dar uma comissão melhor. Não. Exato. Ver se isso aqui cabe para ele e A gente tem parceria com mais de 40 bancos aqui e tem mais de 200 instituições bancárias no todo, né? Que a gente sempre faz negócio mês a mês. Só que eu sempre reitero, tanto para os bancos, né? Eles que me escutem aqui, eu falo, amo vocês, bacana, estamos parceiro. Só que, desde o primeiro momento que eu viro um correspondente ou que eu viro um representante dessa instituição, eu deixo muito claro para eles que eu estou do lado deles. Simples assim, eu estou do lado do meu cliente, sempre, em toda ocasião. Às vezes, e na grande maioria das vezes, a gente sempre perde dinheiro, né? Falando de dinheiro, porque o banco fala, você podia ter colocado o fator isso, o fator aquele e tal, que é onde ganha mais dinheiro. Sim. A gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em levar e resolver o problema para o cliente. Por quê? Porque você é bonzinho? Não, porque é isso que tem que fazer. Deus colocou isso para a gente tem que fazer. Agora, isso é bom? Isso é muito bom. Porque o cliente ele tem essa confiança, ele indica sempre a gente, ele vai falar, peraí, igual o Dr. Rodrigo fez contigo, né? Sim. Você ligou na hora certa, eu vou te apresentar uma pessoa. Se fosse um corretor que só quer comissão por comissão, eu quero vender mais caro para ele e tudo mais, não teria essa indicação. Que isso é poderosíssimo. E eu nem estaria aqui também, né? E nem estaria aqui com a gente agora. Isso é bem pontual. É interessante você falar isso aí também. Então, de tudo que nós falamos aqui no podcast, uma das coisas que mais me trouxe de lembrança foi a frase da doutora Aline, que é assim, não esqueça disso, você não é o seu nome, você é o seu CPF. E aí, se você quiser uma análise gratuita de como está o seu CPF, você vai clicar no link que está aqui abaixo para você. E lembrando, é limitado, somente 50 pessoas terão a análise gratuita do seu CPF. Não esqueça, você não é o seu nome, você é o seu CPF. Você pode ter um bom nome, mas o CPF está sujo, aí não adianta de nada. Então, análise gratuita, clica no link, só 50 pessoas. Lembrando que esse cupom aí, ele é da Edificar, tá? Ele não é venda de mentoria, venda de nada disso aí. É o cupom da Edificar, clica aí, vai ter 50. O nome do Doutor Equilíbrio é bom, o nome do Doutor Equilíbrio ganhou aí, o cupom para 50 pessoas. Olha o nome bom do Doutor Equilíbrio. Você é maravilhoso, você é louco. Doutor, obrigado pela sua participação. Tamo junto sempre, pode contar comigo. Viu? Tamo junto. E na próxima eu quero chegar de carro, viu? Exatamente, vamos chegar de carro, fazer questão. Bora Edificar!